Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, porque eu trago para você mais uma ferramenta de coach hoje. Quero convidar você a se inscrever no meu canal e assista aos outros vídeos que eu trago as ferramentas de coach que estão fantásticas. Olha, eu quero falar para você hoje do feedback e do feed forward. Duas ferramentas fantásticas que você pode usar no dia a dia com o seu liderado. Falar de feedback é muito importante. A maioria dos líderes tem dificuldade em dar feedback. Quero trazer algumas coisas importantes para você sobre o feedback. Feedback tem a ver muito com o passado, corrigir um comportamento e até fazer um elogio de algo que uma pessoa fez muito bem. O feedback, ele contribui muito para um liderado. Por quê? Porque o liderado começa a perceber como que ele está agindo, o que ele precisa melhorar, o que está bom, e acaba que ele tem uma percepção daquilo que o seu líder pensa dele. Muitos colaboradores falam que não sabe aquilo que o chefe pensa dele. Por quê? Porque simplesmente o líder não dá feedback. Então, feedback é este retorno, né? Voltar e dar um feedback sobre o comportamento, de como o liderado fez aquela tarefa, fez aquele trabalho. É fundamental que você dê feedback. Agora, existe também o feed forward, que é uma ferramenta que é tão ou mais importante do que o feedback. Por quê? Porque o feed forward, ele tem muito a ver com o futuro. É você ajudar a pessoa a ser melhor, dando um retorno para ela a partir de um olhar para frente, de um olhar no futuro, que é uma ferramenta muito mais indicada do que o feedback. Porque se você para no feedback, você pode parar no passado, embora, claro, o feedback ele ajuda também a corrigir um comportamento para frente, mas o feed forward, ele coloca o olhar no futuro e naquilo que a pessoa pode ser melhor. Então você precisa aprender os dois, tanto a dar o feedback, como também a dar o feed forward. Bom, algumas considerações importantes sobre o feedback. Você sabe que tem três coisas que as pessoas gostam muito mais do que dinheiro. O dinheiro é importante para motivar uma pessoa, claro, mas o senso de participação, o senso de realização e o senso de reconhecimento é fundamental. Então, pessoal, as pessoas querem estar participando, elas querem serem reconhecidas e isso é importante para motivar as pessoas, mesmo que elas sintam que elas precisam melhorar algo que o seu líder pontua isso para elas. Então é muito importante a gente compreender que às vezes por falta de reconhecimento, por falta de deixar espaço para que as pessoas participem, colaborem mais, as pessoas da nossa equipe podem se sentir desmotivadas. Então, por isso que é muito importante o líder estar ali junto com o liderado, dando retorno, ajudando ele a melhorar os seus comportamentos. O feedback, como vocês vão ver aí, está no coração do líder coach. Um bom líder, ele dá feedback. Nenhum feedback, gente, é pior do que o feedback negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes o líder não está preparado para dar um feedback. Ele só chama o liderado para dar aquilo que eu chamo de feedback. Só chama para reclamar, para cobrar, mas não dá um feedback genuíno, usando uma ferramenta genuína como a que eu vou ensinar para vocês, que é a ferramenta sanduíche. E mesmo um feedback, quando ele é positivo, se ele não for bem dado, ele é negativo. O outro ponto da consideração é que a maioria gosta do feedback positivo. E percebam aí, gente, o feedback positivo pode ser mesmo aquele que você está corrigindo um comportamento. Você precisa saber qual é o momento de dar o feedback, de que forma você vai dar o feedback. Se você tiver com a emoção à flor da pele, não é o momento de você dar um feedback. Você precisa realmente ter certeza dos fatos para chamar uma pessoa para dar o feedback, para não dizer algo que não é verdade, que você apenas escutou. Você realmente tem que estar preparado no momento certo para chamar o colaborador para dar o feedback. E nada de deixar feedback passar muito tempo também. Às vezes a pessoa passa 1 mês, 2 meses, 3 meses para dar um feedback. Não, o feedback tem que ser dado o máximo possível mais perto do fato, daquilo que aconteceu. Lógico, com você emocionalmente preparado para dar esse feedback. O outro ponto é que muito feedback que é dado não impacta de forma positiva na performance da pessoa. O que acontece? Ela entra e sai do mesmo jeito. Ou seja, não mudou a pessoa, não impactou uma mudança comportamental da pessoa. E muitos líderes, de fato, têm medo de dar o feedback porque eles têm medo do resultado. Mas feedback, gente, ajuda a crescer. E o
Feed Forward, muito mais ainda, porque traz uma visão de futuro. Então eu quero ensinar para você um feedback, que é um feedback que vai te ajudar muito. É o feedback mais usado, porque as pessoas aceitam melhor o feedback, uma correção, quando ele é dado no meio de 2 pontos positivos. Então os especialistas dizem que o feedback sanduíche é o feedback mais adequado para você como líder dar ao seu liderado. Então eu vou ensinar para você essa ferramenta. Olha lá. O feedback sanduíche, ele tem 3 momentos. É como um sanduíche, que tem 3 partes. Os 2 pães e, no meio, o recheio. E eu brinco, né, que o recheio é a gosto. Primeira coisa, você chama o liderado para dizer o que ele fez corretamente, os pontos positivos. Então, digamos que ele está chegando atrasado, mas ele está tendo um comportamento muito adequado para entregar resultados. Então você pode dizer desse comportamento adequado que ele está tendo para entregar resultado, e aí você foca no segundo ponto, olha lá, o que é necessário melhorar, pontos a serem melhorados. Pontos a serem melhorados. Então você vai dizer o que para ele? Que você não está satisfeito com o fato dele estar chegando atrasado, vai pontuar para ele as percepções e, se possível, até quando ele chegou atrasado, falar da importância da pontualidade, ou seja, então aqui você está dando recheio. E aí, por fim, como diz a ferramenta, no geral você vai dar uma sentença positiva, um ponto forte. Você vai dizer para ele, olha, eu acredito em você, você é um profissional que tem essa habilidade, esta qualidade, eu posso contar com você para que cada vez mais você seja um profissional diferenciado aqui na empresa, eu posso contar contigo? Então, ou seja, você está fazendo um trabalho para quê? Para poder dar um retorno para ele, para corrigir esse comportamento dele. Então ele vai aceitar muito mais. Por quê? Porque você corrigiu esse comportamento no meio de 2 pontos fortes. Então digamos que você é da área de vendas, você é um gestor da área de vendas. E você vai chamar esse liderado porque ele está batendo as metas dele. Mas tem algo ali que ele está deixando a desejar, quem sabe a venda de um mix específico de produtos que dá uma margem boa para a empresa, embora ele bateu o faturamento geral. Então você pode usar isso, pode começar falando do trabalho dele, que ele está atingindo as metas de faturamento geral, parabenizar pelo comportamento dele, mas dizer esse ponto que você precisa que ele melhore. A venda daquele mix que é importante, que traz um retorno financeiro legal para a empresa. E no final você termina com uma sentença como um ponto forte. Aí você aplicou o sanduíche. Você vai perceber que ele vai aceitar muito melhor isso daí e ele vai sair muito mais motivado para reverter essa situação para você. Quero trazer para você agora essa ferramenta que é fantástica, que é o Feed Forward, onde que o foco é no desenvolvimento futuro. Veja bem, o Feed Forward, ela foca exatamente em ajudar o seu colaborador a melhorar, a ele ter uma visão de futuro, ele melhorar para frente. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma pretensão em promover à frente esse liderado. Ele é um bom liderado, você percebe que ele pode ser promovido, e você tem esse projeto com ele, você pode chamá-lo e em cima disso você pode começar a desenvolver. Como é que você pode desenvolver suas habilidades? Você pode perguntar isso para ele. Como é que você percebe o seu desenvolvimento daqui a alguns meses, daqui a um ano na empresa? E você pode compartilhar com ele isso após você escutá-lo. Ou seja, como se fosse um plano de desenvolvimento. Como é que você percebe que você pode mudar? O que você precisa mudar para o futuro? Ou seja, você escutar o que ele pretende para o futuro, o que ele pretende para a carreira dele. Claro que aí você está trazendo uma visão de futuro, de foco no desenvolvimento do futuro. Por que isso é importante? Porque a gente não fica só preso ao passado, a gente fica preso do presente para o futuro, ao desenvolvimento dele para frente. Então você pode fazer perguntas poderosas no Feed Forward, que são focadas mais no futuro. Você não fica só naquele ponto de julgamento ou da pessoa, da equipe, daquilo que está sendo feito errado, mas coloca um olhar sobre o futuro. Um olhar que vai ajudar esse colaborador a desenvolver um plano para ele, a perceber o futuro de forma diferente. E o que você vai estar fazendo? Ajudando também a sua equipe e esses liderados a desenvolver suas habilidades, a desenvolver os seus comportamentos ou, quem sabe, habilidades técnicas que eles precisam desenvolver. Então, o Feed Forward a partir de ferramentas de perguntas poderosas, que inclusive eu já ensinei como fazer perguntas poderosas aqui, e eu posso dizer para você que, se bem aplicado,
vai dar uma perspectiva de futuro para ele, vai dar uma perspectiva de desenvolvimento para ele, dele sair de um ponto A para o ponto B, de uma situação atual para uma situação desejada. Então é muito importante você também não só praticar o feedback, mas desenvolver o feed forward, ou seja, desenvolver uma ferramenta que vai ajudar o seu liderado a ter visão de futuro, ao que ele precisa melhorar, ao que ele precisa mudar no seu comportamento, ao que você espera dele, qual a expectativa dele, juntos fazerem uma perspectiva, um plano de futuro para isso. Então desenvolva também essa ferramenta, coloque um olhar de desenvolvimento, um olhar de foco no futuro sobre a sua equipe, então use essa ferramenta. Você pode ter certeza que usando essa ferramenta, você vai levar você, sua equipe, o seu liderado muito mais para frente, a ter uma perspectiva e uma ação que vai ajudar ele de fato a crescer, a desenvolver na carreira, sua equipe, seu liderado vai ter uma perspectiva muito melhor. Claro que você tem que ter o cuidado, porque às vezes o seu liderado pode não ter essa perspectiva, ou pode não querer isso. Então é muito importante esse diálogo sobre o desenvolvimento do futuro, sobre o foco do futuro nele, para que você possa compreender, possa ajudá-lo a se direcionar. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais grato a você, porque você está ajudando ele a direcionar o seu desenvolvimento. Por quê? Porque liderados gostam de trabalhar com líderes que pensam no desenvolvimento futuro deles. Pratique feedback, pratique feed forward e desenvolva a sua equipe. Siga em frente.